Olá, pessoal. Vamos dar início a uma aula de aminoácidos e proteínas. Este assunto ele aborda um pouco, biologia. Então, alguns conceitos biológicos serão importantes nessa exposição. Bom, primeiramente, o grupo aminoácido. O que é aminoácido? O próprio nome já diz, é uma função orgânica, ou seja, tem o grupo amino e junto com ele também o grupo ácido. Você vê aqui o grupo amino NH2 e um grupo ácido carboxílico COOH. Então, se nós destacarmos esses dois grupos, vamos deixar aqui eles em negrito, destacando esses dois grupos, você justifica o motivo do nome. Veja que no meio, entre essas duas funções orgânicas, existe um carbono com um hidrogênio e um grupo R. O grupo R, gente, pode ser qualquer radical. Pode ser qualquer coisa, na verdade. Pode ser um metil, um etil, propil, isopropil, até benzenos e coisas além. Né? Os aminoácidos eles têm essas características. Logo mais eu vou mostrar alguns exemplos. Mas essa estrutura é genérica para todo aminoácido. Ele pode e deve ter um grupo amino e um grupo ácido. Essa representação é uma representação clássica onde existe uma representação físico-química, onde deixa claro as características deste aminoácido. Então, ao invés desse desenho, é muito provável que vocês encontrem também uma outra opção. Eu vou colocar aqui do lado, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Essa próxima estrutura que eu vou colocar chama-se zwitteriônica, que é uma evidência das funções, papel da função orgânica. Vamos aqui, por exemplo, arrancar o ácido. O que o ácido faz? Ioniza H+. Quando perde o H+, esse H+, deixa fora uma carga negativa, um O-. Então, esse oxigênio ele foi desprotonado, digamos assim, perdeu um H+. E o nosso nitrogênio, nós sabemos que ele tem um par de elétrons. Esse par de elétrons estava lá, eu não coloquei, eu coloquei agora. Ele pode acolher o H+, recebendo esse H+, o que vai deixá-lo com uma carga positiva. Então aqui eu vou arrancar um dos par de elétrons, eu vou deixar naquele desenho da direita. Aqui no da esquerda não, aqui na esquerda eu vou colocar NH3+. Veja que o meu nitrogênio, ele recebeu um H, tornando-se positivo. Então, essa outra estrutura também pode ser encontrada em aminoácidos. É a maneira mais clássica, é a mais comum em termos de comportamento no meio aquoso, principalmente no sangue do ser humano. Então, você tem essas duas maneiras de representar um aminoácido. A forma clássica, com os seus grupos funcionais da maneira cotidiana, e o aminoácido na forma da bioquímica, digamos assim, a forma zwitteriônica, que é bem bonitinho, né? Desprotona o ácido, protona a amina, que tem características básicas. Veja que são características opostas, né? O grupo amino tem caráter básico, porque recebe H+, e o grupo ácido carboxílico, o próprio nome já diz, é ácido, ele desprotona H+. Bom, com essas observações, vamos à parte biológica. Os aminoácidos eles podem se combinar numa reação que nós vamos chamar de reação de ligação peptídica. Né? Coloque aí, ligação peptídica, que também nós conhecemos como um nome, né? Que é a função amida. A função amida ela vai aparecer quando nós fizermos essa reação com os aminoácidos. Aqui eu coloquei uma reação genérica, ou seja, pego um aminoácido, coloco na frente de outro, com um outro terceiro, e assim por diante, eu vou tendo um aglomerado de aminoácidos que vai gerar uma proteína. Existem nomes específicos para essas ligações entre aminoácidos. Quando são dois aminoácidos, você tem um dipeptídeo. São dois aminoácidos que se ligam, formando uma pequena proteína, que tem o nome de dipeptídeo.
Quando são 3 aminoácidos, o nome chama-se tripeptídeo. E dali em diante não há mais um quadripeptídeo, isso não existe, mas um polipeptídeo, que é poli de vários, né? Tem a ver com polímeros. Mas esses nomes podem aparecer vez ou outra em alguns enunciados, uma vez que eles se referem à biologia e aminoácidos não tem como fugir de biologia. Mas por enquanto nós temos essas informações, como que eu desenho um aminoácido e quais são os nomes dos produtos da reação entre aminoácidos. Genericamente falando, o produto é uma proteína, mas podem existir nomes específicos. Bom, agora vamos aos aminoácidos. Você tem aqui alguns exemplos que eu destaquei. A alanina, por exemplo, é um aminoácido. Veja que ele tem o grupo ácido, que está aqui à direita, e um grupo amino à esquerda. Quem que está no grupo R? Esse CH3, ó. Esse cara aqui é o meu grupo R. Vou deixar ele vermelhinho, indicando que ele está no lugar daquele R que eu tinha mostrado a vocês. Bom, aqui mais uma vez, ó, ácido aspartico. Ele tem o grupo ácido, ele tem o grupo amino e tem todo esse cacareco aqui no grupo R. Um detalhe, percebe que o hidrogênio está sempre presente naquele carbono central. Eu poderia até destacá-lo, né? Vamos deixá-lo aqui mais acima, o hidrogeninho. Mesma coisa aqui, vamos destacar esse hidrogênio para ficar bem parecido com a estrutura que nós apresentamos no início da aula. Então aqui temos o hidrogênio. Veja como ele é semelhante, né? Ácido, amino, Hzinho para cima e um grupo R, que eu vou destacá-lo em vermelhinho. Né? Pega a sua caneta vermelha aí e escreve o grupo R vermelho. Tudo bem? O próximo exemplo, veja só, vamos destacar o hidrogênio. Aqui tem um hidrogênio, que eu vou jogar ele para cima. Temos um grupo ácido carboxílico. Este aminoácido é o ácido glutâmico. Temos um grupo amino, grupo ácido e um grupo R. Olha o tamanho desse grupo R, gente. Dentro desse grupo R nós temos uma função, olha só, é um ácido carboxílico dentro do próprio aminoácido. Pode ter, no caso, até o nome, né? Ácido aspartico, ácido glutâmico. Né? Esses nomes eles se referem justamente a algumas características particulares dos aminoácidos. Veja que existe uma sequência de letras, aí é da biologia, que resume o nome alanina, que seria ALA, ácido aspartico, ASP, ácido glutâmico, GLU, e o GLI, glicina, ou valina, que são grupos também de aminoácidos, nomes para os aminoácidos. Vamos destacar de novo aqui amino, o grupo ácido, o grupo amino. Puxa um hidrogeninho para cima. E olha só quem sobrou. Aqui embaixo, só um hidrogênio. Esse é o exemplo mais simples de um aminoácido. A glicina é o aminoácido mais resumido possível, porque só tem um hidrogênio no grupo R. Vamos a esse agora. Olha só, o grupo R está aqui. Que grupo é esse, hein? Um grupo com 3 carbonos, um carbono secundário. Na verdade, esse é terciário, mas ele tem 2 vizinhos aqui vermelhinhos. Esse aqui é um grupo isopropil ligado ao aminoácido genérico. Vamos destacar o hidrogênio e vamos destacar a função. Grupo amino em negrito, grupo ácido em negrito. É muito importante, né, passar com calma sobre essas evidências, onde está o grupo ácido carboxílico, onde está o grupo amino, para conseguir identificar o resto da cadeia, como eu fiz aqui, colocando em vermelho, destacando em vermelho esses aminoácidos. Então aqui você tem esses exemplos de alguns aminoácidos. Deixa eu diminuir para você poder, se você quiser tirar um print da tela dos aminoácidos para depois copiar, ok? Agora, como que isso reage? Eu falei lá em cima, né, que tem umas reações que vão gerar uma ligação peptídica, também chamada de função amida. E aqui eu tenho um exemplo que vou construir agora com vocês de 3 aminoácidos. Então eu vou gerar um tripeptídeo. A reação ela se passa entre
dois átomos eletronegativos com um hidrogênio no meio. Eu vou destacar o hidrogênio do nitrogênio. Grupo amina. Destaquei o hidrogênio. E vou destacar também esse outro hidrogênio aqui, ó. Já puxei ele para cima, certo? Pronto. Existem algumas interações que podem ocorrer entre o oxigênio e esse hidrogênio aqui. Né? Percebe que eu estou colocando esse risquinho, né? Esses risquinhos, mostrando uma certa interação. Deixa eu apagar esse... Ele fica me falando que está errado. Eu sei que está errado. Né? Eu fiz uma ligação aqui fictícia, mas o que eu estou querendo mostrar com isso? Percebe que está rolando uma interação ali? Nós vimos isso, é uma interação do tipo ligação de hidrogênio, onde o hidrogênio está num dos fons, interagindo com o oxigênio e ligado ao nitrogênio. A mesma coisa acontece aqui, ó. Esse hidrogênio vai se ligar no oxigênio. Vamos fazer o contrário, já que ele não quer. Veja, eu criei uma interação ali. Fiz o oxigênio interagindo com o hidrogênio. Eu vou destacar em vermelho e em negrito esses elementos. Então veja, eu criei uma interação entre o grupo amino e o grupo ácido dos aminoácidos entre si. Percebe que isso aqui está gerando um aspecto de uma molécula bem conhecida por vocês? Peguem só o que está em vermelho. Não é uma molécula, não é uma molécula de água, gente. São duas moléculas de água, correto? Eu tenho 3 aminoácidos, 2 moléculas de água. Então eu vou colocar aqui como produto 2 moléculas de água, 2H2O. Essas 2 moléculas de água, vamos desenhar, né? Vamos desenhar. 2 moléculas de água, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Tudo bem? Vamos até colocar o pardinho de elétrons que o oxigênio tem. Olha que bonitinho ficou. Bom, então eu vou retirar essa molécula de água. E o que vai sobrar? Eu vou pegar essa estrutura agora, ó. Percebe que eu circulei ali? Essa estrutura em preto, eu vou copiar e colar e vou deixar aqui separado. Essa outra parte, ó, essa estrutura aqui, ó, viu? Percebeu? Eu circulei o que está de preto. Ctrl C, Ctrl V. Arranquei fora. Tudo bem? Mesma coisa ali, ó. Vou pegar essa estrutura todinha aqui. Ctrl C, Ctrl V. Uf. Veja que com isso eu estou com problemas, né? As ligações químicas tá faltando aqui, né? Tem que completar 4 ligações do carbono. O próprio aplicativo meu está indicando que tem uns erros aqui, ó. Esses caras estão errados. Eles não estão fechando o octeto. Então eu vou fechar essa conexão. Essa ligação que estava antes ligada ao oxigênio, ela vai se unir agora ao nitrogênio, fechando então as quatro ligações que o carbono faz. A mesma coisa aqui, ó, vou fechar a ligação com o nitrogênio. Eis que surgem novas ligações e esta ligação, vamos destacá-la, essa ligação que eu fiz entre C-O e nitrogênio é uma ligação peptídica e é um grupo amida. Uma ligação peptídica, ela se encontra justamente aqui, ó. Percebe? A mesma ligação ocorreu desse lado, ó. Essa dupla O com esse nitrogênio. Destaco ela. E vou colocar um outro nome. É uma amida. Nós aprendemos essa função orgânica. A famosa amida. Então, veja que a reação ela se passa com 3 aminoácidos. Existem 2 moléculas de água que saem e a formação de um tripeptídeo. Esse tripeptídeo se deve pela junção dessa nova função, a função amida.
Muito importante esse destaque, né, da onde está a ligação peptídica. Porque eu posso, em alguns exercícios, né, como aparece na listinha que eu dei para vocês, o contrário, a partir de um grupo, de um peptídeo, de um polipeptídeo, aonde é que eu quebraria para formar os aminoácidos anteriores? Você quebraria justamente na ligação peptídica, que aqui está destacada. Essas ligações podem ser quebradas, a molécula de água também será quebrada, um OH entra para formar ácido carboxílico e o outro hidrogênio vai completar o nitrogênio. Então, tire um print desse desenho, eu vou tirar essa ligação para voltar originalmente ao desenho inicial. Veja, era assim que estava a nossa reação inicialmente. O grupo ácido carboxílico interagindo com a amina, rola uma interação de hidrogênio, a água sai e forma-se uma ligação nova entre uma C-O e um nitrogênio. Essa ligação chama-se ligação peptídica ou amida. Ligação amídica também é encontrada por aí afora. Esse passo a passo é muito importante. Alguns exercícios vão cobrar isso, visualizando o polipeptídeo pronto, fazer o contrário. Quebrar ele em pedacinhos para que volte aos aminoácidos. Então, se eu tivesse que quebrar alguma coisa aqui, gente, eu quebraria... Deixa eu pegar umas... Aqui. Eu quebraria ali, ó, tá vendo? Quebrei bem na ligação. São os pontos onde eu quebraria para formar de volta os aminoácidos originais. Bom, vamos a uma segunda etapa da nossa aula agora, que está nesse quadrinho aqui. Neste exemplo, nós temos mais uma vez uma reação de um grupo aminoácido. Uma reação que está inclusive nos exercícios. Veja que aqui está um pouco diferente. Eu tenho a forma zwitteriônica. O grupo amino está protonado e o ácido carboxílico desprotonado. A reação é parecidíssima. Nós vamos ter a junção entre esse O do ácido carboxílico com o nitrogênio e a saída de moléculas de água. Então, conforme eu faço a conexão desses grupos, né, vou destacá-los aqui em vermelho e negrito, eles vão criar essa estrutura agora, que é uma ligação peptídica ou amídica. Como está um pouco confuso esses sinais, eu vou pegar a estrutura e vou deixar ela explícita para vocês. Então, eu vou colocar aqui a dupla O, vamos reescrever aquele carbono. Aqui nós temos um oxigênio, aqui nós temos um O-. Vamos voltar à corzinha vermelha da coisa? Eu tinha deixado isso aqui destacado de vermelho, para ficar claro quem ele era. E esse grupo nitrogênio com 3 hidrogênios, né, nós temos que destacá-los. Vamos colocar aqui os hidrogênios. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Esse nitrogênio não é ele o positivo, viu? Mas é uma carga delocalizada do hidrogênio. Nós podemos colocar em qualquer lugar. Eu vou colocar essa carga, gente, no hidrogênio, que é o mais comum. Ok? Tudo isso aqui vai ficar de corzinha vermelha. E o aplicativo está me acusando que tem um erro, mas é normal, está protonado aqui o nitrogênio. Veja que nós podemos agora pensar na molécula de água. Esse oxigênio negativo pode puxar aquele hidrogênio positivo e mais um, formando uma molécula de água. E enquanto isso, o nitrogênio que perdeu o nitrogênio exato, que perdeu 2 Hs, vai continuar com esses 2 Hs, né? Ele perde um O, um H e o outro H, né, subentende-se desse Hzinho aqui que saiu do nosso grupo ácido. Mas ali nós temos o nitrogênio protonado, né, que ficaria desse estilo, com um hidrogênio aqui em cima e um hidrogênio aqui embaixo. E o nitrogênio bonitão com um positivo lá em cima. Qual é a ideia, meus caros, nesse exemplo? É mostrar que na reação entre aminoácidos
cuja estrutura é azuiteriônica, também pode rolar essa formação de moléculas de água, né? Não pensem especificamente que esses dois hidrogênios estão gerando a água que está ali. Aqui nós estamos apenas criando uma reação com os seus devidos balanceamentos, né? Nós temos esse hidrogênio podia estar aqui, né, no lugar do ácido, e esse outro lá. E aí dois Hs sairiam formando uma ligação. Mas espera lá que agora que eu estou observando, esse cara aqui está com um hidrogênio a mais mesmo. O balanceamento não fecha. Agora sim. Uhum. Agora temos tudo correto. E uma vez feito isso, perceba que nós neutralizamos uma carga, né? Esse menos com esse mais neutralizou, gerando molécula de água. Então, de fato, né, aqui eu expliquei, mas podemos de fato deixar bem claro que foi os dois hidrogênios aqui que reagiram com o OH, com o Ozinho. Para ficar mais fácil de desenhar, inclusive, eu vou colocar esse sinal de mais no de baixo. Apaga isso aqui. E aí a gente consegue perceber claramente que a molécula de água foi feita aqui, ó, entre eles, né? Vou deixar eles destacados. Tudo bem, gente? Então, água formando entre dois aminoácidos, esse é um dipeptídeo. E a ligação amídica ou a ligação peptídica está lá. Vamos pegar mais um exemplo. Eu tenho agora a isoleucina com a valina. O desenho está um pouco diferente. Também se refere a uma outra questão da lista. São duas isoleucinas e duas valinas. Elas podem gerar este polipeptídeo, que aqui está resumido, gente. Vamos tentar entender esse desenho com aquele parênteses? Nós vamos ver isso mais à frente quando o assunto chegar em polímeros. Agora, veja que eu tenho uma certa quantidade X de água que foi eliminada. E eu tenho esse troço todo aqui, diz ele, multiplicado por 2. Então, o que eu tenho que fazer, ou o que eu tenho que entender quando existe essa chave indicando duas vezes a mesma coisa? Ctrl C, Ctrl V, gente. Então vamos pegar toda essa estrutura que está dentro desse parênteses. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou arrastar. Espera lá. Vou arrastar essa coisa aqui para o lado. Tudo bem? Pronto. Arrastei. O meu aplicativo, ele copiou de fato exatamente o que eu selecionei. Agora, essa chavinha, eu vou arrancá-la daqui. Esse número 2, porque eu já copiei. Percebe que esse OH ele estava fora da chave. Vou voltar. Ó. O OH e o H estão fora da chave, indicando que eles não vão repetir. Então, no final da cadeia, tem que ter um OH e um H. Como eu vou arrancar esse parênteses da esquerda, está tudo certo esse Hzinho aqui. Mas a continuação dessa ligação, ela se dá com o N aqui, o nitrogênio. Essa chavinha está indicando para mim que existe alguma coisa que continuaria, tá vendo? Eu tirei o OH. Aonde essa ligação vai dar? Essa ligaçãozinha, deixa eu arrancar esse parênteses, ela vai dar justamente no nitrogênio. E assim eu consigo fechar a ligação. Então o aplicativo já fez isso para mim. Então aqui eu tenho o meu grupo multiplicado por 2. E aqui eu vou colocar o próximo OH. O nosso OHzinho. Maravilha. A partir dessa estrutura, então, eu já não preciso mais desse número 2. Eu consegui polimerizar o desenho. Ficou bem grande, não? Vamos observar que nessa estrutura ó, você tem a ligação amídica primeiro. Então eu vou colocar um negrito ou uma coloração diferente nesse grupo aqui. Ó. Deixa ele negrito. Ligação amídica. Mais um grupo com ligação amídica.
mais um grupo com ligação amídica ou amida, ligação peptídica. Ora, bola, são 3, correto? Vamos quebrar isso agora? Olha só, se por acaso eu quebrar essa estrutura, só de circular, ó, vou deixar isso circulado. Percebe que isso parece muito com a isoleucina? Lembra bastante, não lembra? E é justamente um dos reagentes para formar esse produto. Logo depois você tem um outro grupo aminoácido, que aqui eu vou destacar, bem no meio da ligação peptídica, viu? Entre C dupla O e N. Importante destaque, gente. A ligação peptídica ela está entre a C dupla O e o N. Esse que está destacado aqui pelo meu aplicativo é a valina. Só está de ponta cabeça, né? O grupo isopropil desceu. Então nós temos uma sequência de isoleucina com valina. Agora olha para esse outro grupo que aqui eu estou destacando. Opa, venha cá. Percebeu? O que eu circulei ali? Eu circulei uma isoleucina novamente, que é justamente a sequência, né, dos anteriores. Era isoleucina com valina. Agora vem de novo uma isoleucina com uma outra valina. Olha só aqui a valina. Está destacada. Então, são 4 aminoácidos que nós podemos, de certa forma, resumir. Né? Isoleucina, valina, isoleucina e valina novamente. São os 4 aminoácidos que geraram esse polipeptídeo. Para ficar mais claro a separação, que é o mais importante nessa aula, eu vou buscar um pontilhado para quebrar bem na ligação que define os aminoácidos. Olha só. Então aqui, ó, eu tenho uma valina, eu tenho uma isoleucina. Aí vem aqui de novo, ó, puf, quebrei. Isoleucina e valina. Então nós temos esses 4 aminoácidos sendo gerados por esta reação. Essa possibilidade ela é variável. Veja que aqui ocorreu essa coincidência de ser isoleucina, valina, isoleucina e valina, mas não precisa ser necessariamente essa sequência. Pode ser que uma reação dessas de 2 aminoácidos, se não tiver o controle do RNA mensageiro, pode gerar coisas como isoleucina ligado a outra isoleucina, que vai ligar uma valina e que vai ligar numa outra valina. Poderia ter acontecido isso. Ou, o pior, poderia ter começado com uma valina e progredido com isoleucina e valina de novo. Ou, quem sabe, valina, isoleucina. Percebe que eu fico brincando aqui, eu estou permutando os aminoácidos? Essa permutação ela pode ocorrer se você tiver uma reação feita em laboratório entre aminoácidos. Então, muito cuidado com alguns exercícios que pedem para vocês avaliarem a quantidade de proteínas diferentes. Você tem que ficar brincando com os nomes para poder enxergar a quantidade possível, imaginável. Só numa dessa eu fiz umas 3 aqui, né? Juntando com essa última aqui, do próprio exercício, que é essa quarta. Então, muito cuidado quando você for sintetizar proteínas a partir de aminoácidos, pois sem um RNA mensageiro, você não tem uma sequência lógica e fixa para a síntese de proteínas. Bom, finalizando essa aula, veja que como nós temos 3 ligações peptídicas, 3 ligações amídicas, que estão aqui, ó, amida, amida e amida, se são 3 ligações peptídicas, com certeza esse X é igual a 3. São 3 moléculas de água que serão formadas. Nós podemos até generalizar dizendo que a quantidade de aminoácidos que existe, menos 1. Vai dar sempre a quantidade de moléculas de água. Sempre o número de aminoácidos menos 1 vai dar o número de moléculas de água. Então, lembre-se, para encontrar
a quantidade de moléculas de água produzida, basta contar quantas ligações peptídicas foram feitas. 3 ligações peptídicas, 3 moléculas de água. Aqui, 4 aminoácidos para 3 ligações peptídicas. Espero que os desenhos tenham ficado claros. Qualquer problema, reveja os pontos mais importantes para resolver os exercícios. Muito obrigado pela paciência, meus caros. Bom estudo a todos.